Olá, aluno, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a fazer a classificação dos tipos de escoamentos. A primeira classificação dos escoamentos que nós vamos trabalhar é a classificação do escoamento em regime permanente. Um escoamento é classificado como regime permanente quando as propriedades de interesse que estão sendo estudadas, por exemplo, a velocidade, a pressão, a massa específica, não variam mais com o tempo. Imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho um recipiente aqui que é alimentado por um fluido através dessa tubulação aqui. Imagine o seguinte, que a quantidade de fluido que entra através da seção 1 é a mesma quantidade que sai através aqui da seção 2. Então vocês concordam que nessa situação o nível desse reservatório aqui vai ser constante. Então ele está representado por isso aqui, ó, nível constante. Ou seja, essa altura, desde a parte inferior até a superfície livre do líquido, não varia com o tempo. Agora preste atenção, está entrando o líquido por aqui, o fluido, e está saindo por aqui. Vamos concentrar nossa análise aqui nesse ponto. Quando o regime é dito permanente, eu falei que é o regime na qual as variáveis de interesse não variam mais com o tempo. Isso não significa que a propriedade de interesse nesse ponto tem que ser a mesma nesse outro ponto, ou nesse outro ponto. Tá? O regime permanente simplesmente está nos dizendo que essas propriedades não variam mais com o tempo. Tá? Então, a velocidade não varia mais com o tempo, ou seja, a variação da velocidade com o tempo vai ser igual a zero. A velocidade da pressão com o tempo também vai ser igual a zero. Imagine que eu estou nesse ponto aqui. A pressão nesse ponto sempre vai ser a mesma no caso do regime permanente. E uma outra propriedade aqui, a massa específica também não varia mais com o tempo. Aí você deve estar perguntando, um escoamento desse tipo, qual é a vantagem que ele tem do ponto de vista de solução dos problemas? Se você pensar numa descrição euleriana dos fluidos aqui, uma descrição onde as propriedades dos fluidos dependem das três variáveis espaciais e do tempo, você trabalharia a princípio com uma função de 4 variáveis. No regime permanente, a variável temporal ela deixa de existir, uma vez que nada mais está variando no tempo. Então a gente sai de uma função que era a princípio de 4 variáveis para uma função de 3 variáveis. Só o fato de você ter reduzido uma variável aqui já simplifica a solução das equações, que são equações parciais, aqui, diferenciais parciais. Mesmo assim, quando a gente trata de escoamentos em regime permanente, no qual as propriedades ainda dependem dessas 3 variáveis, a solução dos problemas também não são muito simples, tá? Então a gente precisa avançar nessas classificações de escoamento e tentar, de maneira razoável, simplificar as variáveis do nosso problema, com o objetivo de reduzir esse número de variáveis e tornar o problema mais fácil de ser resolvido analiticamente. Tá? No final das contas, a gente vai aplicar o bom e velho método da engenharia, né? Que é a partir de hipóteses, simplificar os nossos modelos para poder resolvê-los de maneira mais simples. Uma outra situação prática onde o regime permanente é verificado é no caso onde você tem um recipiente de grandes dimensões. Imagine que eu tenho um recipiente de grandes dimensões, tá? No qual eu tenho uma tubulação de saída aqui, que parte desse fluido escoa através dessa tubulação. No caso em que o recipiente é de grandes dimensões, o diâmetro desse recipiente aqui, as dimensões dele, comparado com o diâmetro dessa tubulação de saída, elas são bem maiores, tá? Então as dimensões aqui são bem maiores do que a dimensão
dessa tubulação de saída. E, por mais que o fluido escoe por aqui, a variação aqui na altura ela pode ser considerada desprezível. Tá? E nesse caso a gente fala também que o nível é constante, então em um determinado ponto todas as propriedades dos fluidos não variam com o tempo. Tá? Lembrando mais uma vez, ela pode variar de um ponto para outro, mas no tempo as propriedades são constantes, não variam mais com o tempo. Uma situação real que você pode imaginar esse tipo de classificação é aqui, ó. Tá? Imagine que você tem esses tanques aqui da Petrobras com dimensões bem elevadas. Imagine que em um desses tanques eu tenho uma tubulação parecida com essa vermelha aqui. Tá? Vamos supor que essa tubulação está instalada aqui na parte inferior. Se eu abro a válvula que faz com que o fluido que está aqui dentro escoe por essa tubulação, você concorda que vai demorar muito tempo para você perceber a variação no nível desse reservatório? Tá? Então, nesse caso, também a gente supõe que o escoamento ocorre em regime permanente. Já o escoamento em regime variável é aquele no qual, em um determinado ponto, as propriedades do fluido variam com o tempo. Pô, imagine nessa seguinte situação. Eu tenho um recipiente, agora eu não estou mais classificando ele como um recipiente de grandes dimensões, ou seja, o fluido que sai por aqui é percebido de maneira direta aqui, a variação dessa altura, através da saída do fluido por essa tubulação aqui de saída. Tá? Então imagine o seguinte, no instante de tempo T1, o fluido o tanque está com esse nível, e sai uma certa quantidade de água por aqui. Vamos supor que dentro desse recipiente eu tenha água. No instante de tempo T2, esse recipiente começou a variar o nível dele, porque a água que estava aqui começou a sair por essa tubulação. Então o nível começou a diminuir. Eu estou representando agora, como eu tenho menos água aqui, então o fluido vai sair com uma menor velocidade por esse ponto. E decorrido mais um instante de tempo aqui, T3, o recipiente agora está com o nível mais baixo ainda, e o fluido sai aqui com velocidade ainda menor. Tá? Nessa situação, se eu escolher, por exemplo, esse ponto onde eu deixei parado aí, no apontador laser, ao longo do tempo, nesse ponto, as propriedades do fluido, por exemplo, a pressão, varia com o tempo. Tá? Por quê? Porque conforme o tempo passa, a coluna de líquido acima desse ponto está variando, tá? Dentre outras coisas. Então, o escoamento em regime variável é aquele no qual, em qualquer ponto, as propriedades que descrevem o fluido variam com o tempo. Imagine agora a seguinte situação, tá? Imagine que eu peguei um recorte aqui, eu fiz um corte em uma tubulação, em um trecho de uma tubulação. Vamos estudar o que está acontecendo com essa tubulação, ó. Vamos prestar atenção em duas seções. Eu vou pegar nessa seção aqui que eu chamei de X1. Vamos supor que o perfil de velocidade desse escoamento é um perfil que apresenta essa forma. Se você analisar na seção, a velocidade nessa seção vai ser sempre a mesma. Se você não está entendendo isso, é só você prestar atenção de como essas setas estão representadas. Você concorda que isso aqui é uma distribuição uniforme, tá? Ou seja, em qualquer ponto aqui, a velocidade vai ter o mesmo valor. Que eu vou falar que nesse caso vale V1. Agora imagine o seguinte, eu vou avançar mais um pouco aqui, vou escolher uma outra seção dessa tubulação por onde passa um fluido. Vou falar para você agora que nessa seção X2, o perfil de velocidade do escoamento é dessa forma. Vou falar que ele vale V2, a velocidade média aqui é V2. Tá? Comparando o perfil da seção X1 com o perfil da seção X2, a gente percebe o quê? Que eles são diferentes. Tá? Mas na seção, a velocidade aqui não variou conforme você subiu aqui, tá? Imaginando que aqui eu tenho a direção X e aqui eu tenho a direção Y,
Na seção x1, conforme você variou y, a velocidade continua constante, tá? Então, um escoamento que possui essas características aqui mencionadas é um escoamento que a gente pode classificar como escoamento unidimensional. Por quê? Porque eu preciso de apenas uma única variável para caracterizar de maneira completa esse escoamento, tá? Então, lembrando, na seção eu preciso só de uma variável. Em x1, se eu subir nessa seção x1, a velocidade vai ser constante. Na seção x2, se eu subir na seção x2, a velocidade também vai ser constante, tá? Isso não significa que em x1 e x2 as propriedades tenham que ser as mesmas, tá? Então, quando você tiver um escoamento que apresenta essa característica, você pode classificar esse escoamento como escoamento unidimensional. Pensando da mesma forma que a gente viu anteriormente, vamos trabalhar aqui em duas seções, ó, x1 e x2. Perceba agora os perfis de velocidade. Vamos analisar aqui na seção x1. Na seção x1, conforme eu subo aqui na direção y, a velocidade é constante? Nesse caso não, certo? Ó, nesse ponto ela tem esse valor, subindo mais um pouco ela aumenta, até nesse ponto onde ela é máxima, e ela começa a diminuir, tá? Até chegar em zero nessa ponta, e zero aqui também. Então você perceba o seguinte, que além de variar em relação ao eixo x, o perfil de velocidade também varia com relação ao eixo y. Isso acontece aqui também na seção x2, tá? Se você parar nesse ponto e começar a variar aqui na direção y, começar a subir aqui com relação ao eixo y, você vai perceber que em cada ponto que você subir aqui, você vai ter um valor diferente de velocidade, tá? Então, um escoamento que apresenta essas características, você pode classificar como um escoamento bidimensional. Ou seja, nesse caso, para eu representar a minha variável de interesse, no caso aqui a velocidade, eu preciso o quê? De duas variáveis, tá? Lembrando aqui o seguinte, se você lembrar da primeira classificação de regime permanente, você percebeu que aqui eu não coloquei o t, tá? Então, além desse escoamento aqui ser um escoamento bidimensional, ele é um escoamento que ocorre em regime permanente, tá? Eu estou supondo que nesse ponto, em qualquer instante de tempo, as propriedades não variam mais, tá? Aí se eu subir aqui, eu estou mudando o ponto, então a propriedade mudou, mas nesse ponto que eu estou parado aqui, conforme o tempo vai passando, o valor também é o mesmo, tá? Se eu tenho um escoamento bidimensional que não ocorre em regime permanente, eu devo acrescentar mais uma variável aqui, que é a variável t, que representa o tempo, tá? Mas por simplificação, eu representei esse escoamento como bidimensional, tá? Por mais que você acrescente a variável temporal aqui e você tenha um escoamento que ocorre em regime transiente lá, que não é regime permanente, esse escoamento continua sendo bidimensional, tá? A questão de ser uni, bi ou tridimensional tem a ver com as variáveis espaciais aqui, tá bom? Então, nesse caso, duas variáveis espaciais, x e y, escoamento bidimensional. E um escoamento no qual as propriedades que descrevem aqui alguma característica do meu escoamento variam com as três dimensões, tá? Então, nesse caso, a velocidade, por exemplo, se eu pensar que isso aqui é um perfil de velocidade, ela depende das três variáveis espaciais, x, y, z. E nesse caso, o escoamento é do tipo tridimensional. Aí você pode me perguntar nesse ponto, e na prática, como é que eu vou saber se o escoamento é unidimensional, bidimensional, tridimensional? Do ponto de vista prático, a gente sempre vai tentar descrever os nossos escoamentos da maneira mais simples possível, tá? Então, baseado em hipóteses coerentes, você vai argumentar e vai classificar, por exemplo, seu escoamento como unidimensional. Por quê? Porque é mais fácil de resolver os problemas. Não significa que em todo caso isso vai ser verdade. Então você vai precisar ter um bom embasamento, um bom trabalho de engenharia para saber fazer essa classificação, tá? Do ponto de vista didático, é assim que a gente trabalha. Na prática, a situação é mais diferente, tá? Complica um pouco mais.
O escoamento de um fluido também pode ser classificado como incompressível ou compressível. Um escoamento é dito incompressível quando a massa específica de uma determinada partícula não varia no tempo e no espaço, dentro de um campo de escoamento. Matematicamente, isso que eu disse é representado por essas equações aqui, tá? Que representam que a massa específica não varia com relação à coordenada x, não varia com relação à coordenada y, com a coordenada z e não varia no tempo, tá? Se alguma dessas propriedades aqui variarem, ou na posição ou no tempo, o escoamento é dito compressível. Um escoamento incompressível não significa que ao longo de todo o campo de escoamento a massa específica é a mesma, tá? Isso só significa que naquele ponto de determinada região, dentro de determinada região, em qualquer ponto e em qualquer instante de tempo, a massa específica é a mesma. O escoamento de fluido também pode ser classificado como escoamento viscoso ou escoamento não viscoso. Um escoamento é classificado como não viscoso quando a gente considera que a viscosidade do fluido pode ser desprezada. Analiticamente significa que eu estou falando que a viscosidade do fluido é igual a zero. Tá? Nas situações onde essa viscosidade não pode ser descaracterizada para correta modelagem do sistema em estudo, a gente fala que o escoamento é do tipo viscoso. Tá? Algumas situações práticas onde a gente trata o escoamento como não viscoso, por exemplo, é no escoamento sobre escoamentos externos. Né? Imagine que eu tenho aqui um aerofólio, eu tenho o ar aqui, está passando sobre ele. Tá? A gente considera que esse escoamento é não viscoso em uma determinada região aqui. Tá? Dentro de uma outra região, que a gente chama de camada limite, que é essa região aqui, ó, dentro dessa região a gente leva em conta os efeitos viscosos. Então, ela é importante numa região bem pequena aqui, que é a camada limite. Fora dessa região, a gente trata o escoamento como não viscoso. Tá? Essa parte de escoamento em superfícies externas, vocês vão ver de maneira mais aprofundada no curso de mecânica dos fluidos. Tá? Aqui na parte de fenômeno de transporte, a gente vai trabalhar única e exclusivamente com escoamento do tipo não viscoso. Tá? Escoamento no qual a gente pode desconsiderar a viscosidade do fluido, falar que a viscosidade dele é zero. E para terminar a classificação dos escoamentos, vamos classificar o escoamento como escoamento laminar ou turbulento. Tá? O responsável por essa classificação foi Reynolds. Ele fez um experimento que está representado aqui por essa figura. Tá? Ele colocou um tanque aqui com água, tá? Um dispositivo aqui no qual ele colocou corante, uma tubulação aqui por onde, após ele abrir essa válvula aqui, escoa a água e ocorre a mistura do corante com a água nesse ponto aqui. Tá? Aí, de acordo com o que ele observou, ele classificou o escoamento aqui como laminar e turbulento. O escoamento laminar, nessa figura aqui de baixo, é melhor para observar. É aquele escoamento onde as camadas de fluidos elas não se misturam, tá? Então você percebe isso através da linha de corante aqui, ó, tá? Lembrando que a gente pode modelar isso aqui como várias camadas aqui adjacentes, tá? Esse é um escoamento no qual as camadas aqui não se misturam. Então a mancha de corante é uma linha aqui contínua, tá? O escoamento é dito turbulento quando acontece a seguinte situação, onde você vê essa mistura entre as camadas do fluido aqui, tá? Esse escoamento aqui intermediário, tá? É um escoamento que o Reynolds classificou como sendo escoamento de transição. Só que essa classificação ela não pode ser apenas qualitativa, tá? Então o que Reynolds fez? Ele criou o número de Reynolds, tá?
que é uma relação aqui entre as propriedades do fluido, a partir da qual você consegue classificar o escoamento em laminar, turbulento ou de transição. Então, para tubulações, para tubos, tá? Se o número de Reynolds calculado através da massa específica, da velocidade, do diâmetro da tubulação e da viscosidade dinâmica, ou a partir da velocidade, do diâmetro e da viscosidade cinemática, se esse número aqui for menor que 2000, o escoamento é classificado como escoamento laminar. Se esse número ficar entre 2000 e 2400, é o escoamento do tipo de transição. Se esse número ficar acima de 2400, é o que a gente chama de escoamento turbulento. Tá? Então vamos ver um videozinho aqui, dentro da videoaula, de como isso acontece na prática. Tá? Então o que está fotografado aqui vai ser ilustrado aqui agora por esse vídeo. Então perceba o seguinte, na primeira cena a gente tem um escoamento laminar. Tá? Você perceba aqui. Já na segunda cena, um escoamento turbulento. Ocorre a mistura aqui das camadas do fluido. Então só para encerrar a aula, vamos fazer um exemplo aqui, um exercício bem rápido, tá? Para classificar o escoamento como laminar ou turbulento. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho uma tubulação que ela é utilizada para transportar água. Qual deve ser o máximo valor da velocidade dentro dessa tubulação aqui para que o escoamento seja laminar? Dado que a viscosidade cinemática da água é igual a 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Tá? Então eu tenho uma tubulação de diâmetro 4 centímetros, dentro da qual escoa a água. Eu quero saber qual é o valor máximo da velocidade média aqui desse perfil de velocidade, que faz com que esse escoamento continue, ou seja, laminar. Tá? Então vamos fazer isso daí. Lembrando do número de Reynolds, que é calculado a partir da velocidade, do diâmetro e da viscosidade cinemática. Se eu quero descobrir qual é a velocidade para que o escoamento seja laminar, eu vou isolar a velocidade aqui nessa relação, certo? Então a velocidade vai ser a viscosidade cinemática vezes o número de Reynolds dividido pelo diâmetro da tubulação. A gente sabe o valor da viscosidade cinemática, que é 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. O escoamento é classificado como laminar quando o número de Reynolds é menor do que 2000, então vou colocar o 2000 aqui. E o diâmetro da tubulação 4 centímetros, que aqui está convertido para metros. Então a velocidade com que o fluido, média com que o fluido tem que escoar por dentro da tubulação é igual a 0,05 metros por segundo. Bons estudos e até a próxima.